tarde. Boa tarde a todos. 5h15, né? Acho que deu aqueles 15 minutinhos. Vamos começar então. Hoje é o nosso segundo encontro do ciclo de debate Hegemonia Americana e Decadência e Interrogação, que a gente vem organizando aqui pelo Grupo de Economia Política. Então hoje a gente vai debater sobre o poder americano. Nosso colega João, doutorado, vai apresentar e depois o professor Franklin vai comentar e a gente vai poder debater. Com você, João. Bem, então, boa tarde a todas e todos. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso ciclo de debate sobre a retomada da hegemonia americana. E, para contextualizar o texto de hoje, eu vou retomar um pouquinho um aspecto importante que a gente falou há 2 semanas atrás no texto da Constituição do Melim, que defendem que existem 2 planos de reafirmação da hegemonia americana, né? Um deles é dado pelo plano geopolítico, que é a diplomacia das armas, e o outro deles é o plano geoeconômico, que é dado pela diplomacia do dólar. No texto de hoje, a gente vai focar nesse segundo plano, né? A discussão para a questão do complexo industrial científico-militar dos Estados Unidos vai ficar para um esforço para a nossa próxima sessão, que está prevista para acontecer em agosto. No texto de hoje, o nosso objetivo é mostrar a importância estratégica da política de defesa do dólar a nível internacional e também a orientação geral das políticas macroeconômicas americanas frente à vitória do lado capitalista na Guerra Fria, o poder de barganha das classes proprietárias e também o estabelecimento dos Estados Unidos como líder a nível mundial, né? O texto ele é uma contraposição a uma visão que se popularizou entre economistas críticos na época e defendia a ideia de que estava acontecendo uma decadência econômica americana. Os Estados Unidos seriam frágeis financeiramente e cada vez mais dependentes do exterior e, portanto, eles estariam sempre à beira de uma grave crise. A nossa análise ela vai separar em 2 grandes períodos, né, do início da Guerra Fria, em 47 até 79, com o choque de Volcker, depois 79 até 2004, que é o período que o texto foi escrito. E basicamente o dólar flexível ele vem para substituir o que foi Bretton Woods, né? O sistema monetário internacional que foi estabelecido depois da Segunda Guerra na Conferência de Bretton Woods, que ficou conhecido como padrão euro-dólar, ele era composto basicamente por taxas de câmbio fixas. Claro que os países poderiam alterar suas taxas de câmbio fazendo políticas em relação ao dólar e ao ouro, e também por controles de capitais de curto prazo. O objetivo da Conferência de Bretton Woods era reconstruir o sistema monetário internacional que já estava desorganizado desde a Grande Depressão dos anos 30. Né? Só que ela já nasce a partir de uma posição assimétrica dos Estados Unidos nas negociações, que vai tomar um rumo bastante diferente daquele que o Keynes propôs. Por causa da guerra, aconteceram muitos empréstimos, um volume muito grande de empréstimos foi feito aos países aliados. Boa parte das reservas mundiais de ouro no mundo se encontravam no poder dos Estados Unidos, mas ainda assim foi possível construir um período que se começou a chamar de Golden Age do keynesianismo. E esse aparente paradoxo ele é explicado quando a gente separa o problema em 3 sistemas diferentes de Bretton Woods. O sistema utópico proposto pelo Keynes, que é aquele que contaria com uma moeda internacional, o Bancor, que não seria uma moeda emitida por nenhum país, né, para evitar assimetrias, e também que não seria baseada no ouro, que já era considerado uma coisa ineficiente na época. Os países superavitários eles deveriam ser sempre incentivados a gastar e expandir suas economias e importar mais para levar a economia mundial ao pleno emprego. E os fluxos de capitais eles deveriam ser controlados para evitar que flutuações dificultassem o ajuste das economias deficitárias. Esse conjunto de propostas, assim, falando de uma maneira bem geral, ele combateria a tendência deflacionária da economia mundial. O segundo sistema, que é dado pelas regras aprovadas de fato no acordo,
ele colocava o dólar e o ouro como moeda-chave do sistema. A Libra ia acabar caindo para o segundo plano depois. E o FMI, em vez de um Banco Central Mundial, ia acabar virando uma espécie de comitê de cobrança, né, de fonte de liquidez de emergência, principalmente com todo o ajuste caindo sobre os países deficitários. Essa proposta aprovada, ela dava muito poder aos países superavitários. Os Estados Unidos eram o maior deles no momento. E eles poderiam, por exemplo, manter o superávit, eles poderiam praticar políticas protecionistas, eles podiam impedir ajustes na taxa de câmbio dos países competidores para se favorecer. E se isso tivesse acontecido, a economia mundial ela poderia ter caído novamente numa fase de estagnação. Só que a maneira pela qual o sistema realmente foi administrado pelos Estados Unidos era diferente. Né? Com a Guerra Fria e o Plano Marshall em andamento, a política externa americana ela foi a de reconstrução e desenvolvimento acelerado dos países capitalistas aliados. E é por esse motivo que o sistema internacional de Bretton Woods ele acaba operando em grande medida como Keynes planejava. Isso se deu justamente por causa da decisão política americana em relação às economias capitalistas na Europa e na Ásia para combater a ameaça comunista. Nesse sentido, o texto traz para a gente o argumento do Kalecki nos aspectos políticos do pleno emprego, de que há uma aceitação limitada da intervenção governamental em períodos de recessão. Limitada porque se ela fosse permanente, gerasse por muito tempo, isso poderia implicar na perda de poder de barganha das classes proprietárias e acirrar o conflito distributivo. Só que a gente vê que a distribuição no pós-segunda guerra e nas 2 décadas que se seguiram, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, ela melhorou nos Estados Unidos. E a política interna deles foi baseada num intenso crescimento econômico em conjunto com a manutenção de baixo desemprego. Nesse período, o conflito distributivo ele fica moderado e as taxas de inflação são persistentes, só que toleradas dentro desses moldes. Ao mesmo tempo, são criados mecanismos muito eficientes de repressão aos sindicatos, nos quais se negociam altos níveis de emprego e crescimento de salários reais, em troca de relações trabalhistas moderadas e pouco contestatórias à estrutura vigente no momento, a estrutura de poder vigente. Isso dentro dos Estados Unidos. Nos demais países que isso fosse insuficiente, os sindicatos e movimentos sociais eles adquirissem uma postura mais progressista, considerada mais radical. Poderia ser feita também uma espécie de imposição de restrições externas, por um lado, ou até intervenção pela via militar de fato, com a aplicação de golpes de Estado apoiados pelo governo dos Estados Unidos. Isso significa que essa longa manutenção da dinâmica econômica do arranjo de Bretton Woods ela está relacionada com o que o Kalecki chamava de reforma fundamental, ou no texto de 71 dele de reforma crucial, que é uma adaptação das instituições sociais e políticas a essas condições de pleno emprego mais ou menos permanentes e um consequente crescimento do poder de barganha dos trabalhadores. E aí, o mito do declínio econômico americano ele vai surgir da percepção de que esses sucessivos superávites que os Estados Unidos tinham no início passaram a se tornar cada vez mais pequenos déficits. Só que é um exagero falar nisso. Ainda que houvesse cada vez mais países questionando as decisões dos Estados Unidos, as próprias recuperações deles elas se deram por causa de uma postura extremamente favorável, né? Especialmente com relação ao crescimento das exportações. Os Estados Unidos eles queriam vencer a Guerra Fria e por isso eles praticavam esse tipo de política intervencionista. E aí, nessas 2 primeiras décadas depois da Segunda Guerra, os preços a nível internacional eles permanecem estáveis, não só por causa do regime do câmbio fixo, mas também pelo controle sobre o preço do petróleo no Oriente Médio, os juros nominais dos Estados Unidos e, consequentemente, do resto do mundo, que tinham que seguir eles pelo arranjo do momento, também ficaram estáveis e mantiveram o piso para a taxa de lucro do setor produtivo.
Os ganhos salariais nominais, eles ocorreram nos segmentos de trabalho mais organizados e foram decorrentes de aumento de produtividade. E os sindicatos, em alguma medida, conseguiam distribuir uma parte desses ganhos, desses ganhos salariais para o resto, para os setores menos dinâmicos, né? E sempre que o crescimento da folha de salários acontecia acima do crescimento do produto para o trabalhador, isso era repassado aos preços. E originando aí o que ficou conhecido como o processo de inflação rastejante. Nesse período, então, os países capitalistas tinham aprendido o truque, nas palavras do Kalecki, de evitar as crises e a desordem do capitalismo desregulado, através da intervenção estatal. Só que o sucesso desse arranjo, ele dependia bastante de um conformismo social, que começou a mudar no final dos anos 60. O Baby Boom, ele criou uma geração de trabalhadores que cresce num ambiente de extrema segurança política e econômica. Eles começam a reivindicar maiores salários, melhores condições de vida, aumento dos gastos sociais. E aí a militância sindical, estudantil e pró-direitos civis aumenta drasticamente. E não só dentro dos Estados Unidos, em 68 isso vai se espalhando para o resto dos países industrializados. Nos Estados Unidos, a taxa de crescimento dos salários dessa época, entre 68 e 71, ela foi mais do que o dobro daquela registrada nos 20 anos anteriores. Então, a gente tem o início de uma aceleração inflacionária maior pelo repasse desses custos salariais aos preços, né? E esse repasse sendo apenas parciais, porque as margens de lucro na época não subiram tanto quanto elas deveriam para recuperar o padrão que as empresas haviam mantido anteriormente, e terminaram por comprimir a parcela dos lucros na renda. Essa compressão dos lucros, ela gerou um enorme descontentamento político na classe empresarial, e se essa situação persistisse, a taxa de lucro normal da economia ela iria cair, né? Tudo isso ao mesmo tempo em que a redistribuição de renda em favor de classes que tinham maior propensão a consumir estava gerando um movimento de crescimento econômico, né? Induzindo consumo, gerando aumento de demanda e, consequentemente, aumento de investimento. E aí a política expansionista ela é mantida no governo Nixon, com o objetivo principal de combater o desemprego. Eles não abandonam ainda nessa época a ideia de manter o nível de emprego estável. E esse é o desenho da política interna dos Estados Unidos, né? E aí, com a inflação crescente, a taxa de câmbio real cai e acaba prejudicando a competitividade das exportações norte-americanas, o que vai acabar desagradando os produtores internos dos setores exportadores, que começam a querer pressionar o governo por uma desvalorização do dólar para poder não ficar para trás dos concorrentes deles do resto do mundo, né? Isso acabava aprofundando a tendência deficitária da balança de pagamento dos Estados Unidos, que registrava também na época uma grande saída de capitais de longo prazo, dada por investimento estrangeiro direto, gastos militares, empréstimos para vários países, ajudas externas. E tudo bem que esses déficits eles eram, em sua grande maioria, pagos em dólar e não em ouro, né? De modo que essas saídas de capitais de longo prazo eram compensadas por entradas de capitais de curto prazo, quando as importações geravam dólares para os países e para os bancos centrais que ao redor do mundo acumulavam e compravam com eles os títulos de curto prazo dos Estados Unidos. E aí essa simetria se materializava numa proporção de ativos em dólar no mundo crescente em relação à proporção de ouro em território americano. Mas ainda assim existiam duas limitações. A manutenção desses déficits crônicos em conta corrente, eles deveriam ser evitados, que isso acabava gerando obrigações externas convertíveis em ouro, o que poderia acabar, porventura, reduzindo as reservas dos Estados Unidos e fazer com que as pessoas acreditassem que o dólar não era mais tão bom quanto o ouro, ou as good as money, como se falava. E além disso, a manutenção do preço oficial tabelado do ouro em relação ao dólar evitava movimentos especulativos, mas impedia também o manejo de uma política cambial mais favorável.
E esse preço tabelado do ouro ele não foi mudado nenhuma vez, desde 47 até 71. Isso gerava uma contradição fundamental. O dilema do Nixon ele vinha dessa ideia da vontade de desvalorizar o câmbio e ao mesmo tempo da impossibilidade de permitir flutuações cambiais dentro do sistema de Bretton Woods, sem que isso ameaçasse a posição do dólar, né, a nível como moeda internacional. A introdução de políticas macroeconômicas contracionistas era totalmente ignorada na época, né, para tentar combater, para garantir a taxa de câmbio nominal, porque isso não era coerente com os objetivos de política interna e externa dos Estados Unidos. Isso significava, né, uma inadmissível aceitação de uma restrição externa. Durante os anos 60, então, se estabelece uma série de negociações, de discussões entre Estados Unidos e aliados para mudar o sistema. Eles recusam recorrentemente essas propostas, tentam introduzir os direitos especiais de saque no FMI, isso é recusado. E depois de um longo período de negociações frustradas, em 71, o presidente Nixon ele toma a decisão unilateral de acabar com a conversibilidade do ouro. E os acordos sobre as taxas de câmbio vêm depois em 73. Né? E aí o fim da conversibilidade ele leva a uma explosão de preço das commodities, só que de maneira temporária. Esses efeitos inflacionários persistentes eles vão vir com o choque do petróleo em 73, né, incentivados pela manutenção das políticas expansionistas dos Estados Unidos e da sua política de segurança energética, que buscava manter os preços do petróleo viáveis para os produtores internos. Durante algum tempo se buscou manter relações mais amigáveis dentro de áreas de conflito no Oriente Médio, e até o momento em que o preço chegou a uma escalada muito grande e gerou um processo recessivo generalizado ao redor do mundo, com muitos problemas de balanço de pagamentos para os outros países que não os Estados Unidos e uma introdução parcial e hesitante de políticas macroeconômicas contracionistas ao longo da década, que eram conhecidas como as políticas stop and go. E aí, em 79, a gente tem a posse do Volcker no Federal Reserve e se dá o início da virada conservadora nos Estados Unidos. O objetivo econômico, então, passa a ser a estabilização do sistema. Só que agora, sem integrar os demais países industrializados como eles faziam antes, né? E um pouquinho depois, então, do segundo choque do petróleo, o Volcker vai lá, unilateralmente, e sobe a taxa de juros dos Estados Unidos, abrindo aí um caminho para uma nova fase de taxas de juros reais mais altas, né? E, para que não houvesse nenhuma fuga de capitais em massa, né, e uma desvalorização cambial no resto dos países, eles tiveram que acompanhar esse movimento subindo seus juros também, com os fluxos de capitais impactando diretamente uma valorização do dólar. Essa recessão mundial e os juros em dólar elevados, eles fizeram cair os preços nominais das commodities e permitiram que essa inflação americana cedesse. E os déficits externos eles continuaram aumentando consideravelmente sobre a mesma lógica do dólar como moeda-chave do sistema, né? E aí então, com o argumento de que a inflação estava demorando demais para ceder, a política de juros elevados ela acaba sendo mantida por um período um pouco maior, jogando a economia dos Estados Unidos na sua pior recessão desde o pós-guerra, né, com níveis recordes da taxa de juros real. E aí, em 81, o Ronald Reagan assume o governo dos Estados Unidos com a missão de resolver e restabelecer o poder de barganha das classes proprietárias. E para isso ele realiza um ataque brutal à classe trabalhadora, aos sindicatos e aos movimentos progressistas. É o fim da política de rendas do Nixon do Carter. Começa aí uma fase de desregulamentação industrial e ampliação do neoliberalismo, né, havendo inclusive uma realocação da produção industrial. A reestruturação da produtividade das firmas ela implica também com partes mais intensivas em trabalho não qualificado sendo transferido para os países em desenvolvimento, né?
o poder de barganha dos trabalhadores ele de fato cai, e da mesma forma o ritmo de crescimento dos salários nominais, especialmente nos ramos menos protegidos, com um incentivo muito grande à imigração. E aí o ritmo de queda dos custos ele acaba sendo maior do que o ritmo de queda dos preços, e as margens de lucro então puderam ser recuperadas. Os salários reais caindo ou crescendo abaixo da produtividade, eles acabaram virando a variável de ajuste aí com a subida dos juros. E aí em 83 os Estados Unidos voltam a crescer, em 84 começa a receber grandes estímulos de demanda decorrente de gastos militares, porque era a estratégia do Reagan de derrotar de vez a União Soviética na Guerra Fria e vencer a corrida armamentista, né? E aí nos Estados Unidos, então, a partir desse período, a gente tem marcadamente taxas de desemprego, embora muito mais altas do que na época de Bretton Woods, bem menores do que os outros países centrais, com exceção do Japão. Ao mesmo tempo, essa inflação ela fica, lá nos Estados Unidos, fica baixa e estável, e a partir dos anos 80 eles começam a conseguir crescer de forma consistente, com taxas mais altas e menos voláteis que os demais competidores industrializados. E além disso, no cenário internacional, eles conseguem manter os estados e as moedas rivais sob controle, ficando livres de qualquer restrição de balanço de pagamentos e sem necessidade de ficar fomentando o desenvolvimento dos outros países, dos países centrais da periferia também, por razões geopolíticas. E então a gente tem uma série de eventos que não apenas vão demonstrar para a gente, mas eles vão confirmar também o poder hegemônico do dólar. Os acordos de Plaza, por exemplo, teve um período de quase 10 anos aí com uma desvalorização nominal que chegou a quase 50%. Eles conseguem melhorar a competitividade da indústria, e independentemente de ter gerado uma valorização excessiva nas moedas, demais moedas ao redor do mundo, e em conjunto com a abertura financeira acaba sendo totalmente desastroso para os países industrializados, especialmente o Japão. Esses países eles estavam cada vez mais incapazes de resistir, de evitar cooperar com os Estados Unidos, em mudanças de economia internacional que acabavam beneficiando somente os próprios Estados Unidos, né? Da mesma forma, a gente tem interferência na OPEP para a manutenção dos preços do petróleo, de acordo com essa política de segurança energética, e em decorrência disso, a inflação também acaba ficando bem mais controlada. Os custos dessa desvalorização do dólar, eles não são repassados para dentro do mercado americano, por questões de manutenção das parcelas de mercado. Se alguma firma, por um acaso, decidisse repassar esses custos para lá, eles vão acabar perdendo espaço para a concorrência. E o Reagan consegue, de uma vez por todas, acabar com a resistência salarial, né? Depois, na segunda metade da década de 90, você tem um movimento de valorização do dólar por meio de um diferencial positivo de juros com relação aos países da Europa, que atrai um volume bem grande de capitais e gera novamente um movimento muito intenso de crescimento, em especial na bolsa de valores, e que vai se transformar depois no crescimento das empresas de tecnologia e informação, um crescimento que vira uma bolha especulativa. E depois, quando essa bolha especulativa ela estoura no começo dos anos 2000, 2001, tem uma fuga para o dólar, mesmo com a incerteza que era decorrente dos ataques de 11 de setembro. Então, o que acontece, quer dizer, a bolsa cai, você tem uma fuga de capitais, e mesmo assim eles vão lá e baixam a taxa de juros, né? E aí, encaminhando a discussão para algumas outras críticas, a gente vê alguns questionamentos de alguns autores minskianos sobre o papel do dólar como moeda internacional, no qual, tudo bem, o déficit externo em si poderia estar resolvido, mas a intercorrência constante de déficits externos ia gerar um vazamento de demanda
que ia exigir que o governo gastasse mais dinheiro, aumentando o déficit público e ocasionalmente a dívida pública, e que esses sim seriam os fatores de instabilidade. Mas o próprio Minsky vai discordar disso, falando que era muito improvável, depois da Grande Depressão dos anos 30, que acontecesse de novo uma crise desse tamanho nos Estados Unidos, porque existe um big government fazendo uma política fiscal e sendo um emprestador de última instância, né? O Hicks, por sua vez, ele vai questionar o papel do dólar como moeda internacional, perguntando se uma moeda fraca, que era uma moeda de um país que correntemente tinha déficits externos, né, em conta corrente, se essa moeda ela poderia cumprir o papel de moeda internacional. E a gente se questiona se os países eles deixariam de aceitar os dólares como meio de pagamento. Os Estados Unidos eles são um mercado muito grande. E em decorrência disso, você abdicar de participar desse mercado vai ser abdicar de participar de uma parcela muito grande de rendimentos, né? E aí, além disso, grande parte das importações que os Estados Unidos realizam, elas vêm de empresas multinacionais americanas mesmo. O que seria muito incoerente considerar que elas deixariam de aceitar dólares como meio de pagamento. Somente faria sentido pensar desse jeito se a gente tivesse um processo inflacionário muito grande que tornasse inviáveis as transações em dólar. Mas aí, e se o déficit externo crescer demais? Isso aí dificilmente aconteceria, um limite para o déficit externo, além do que os Estados Unidos eles podem interferir no serviço da dívida, podendo definir a sua própria taxa de juros, né? Mas e aí o que aconteceria se os agentes estrangeiros vendessem os seus ativos em dólar? A princípio, o país que fizesse isso ia passar por um movimento de valorização cambial e uma perda muito grande para os detentores internos de dívida, e acabaria perdendo também competitividade a nível internacional, né? Para que isso fosse uma estratégia mais funcional, você teria que ter uma coordenação de vários países ao mesmo tempo vendendo seus ativos em dólar, né? E, portanto, a gente acaba concluindo que o padrão do dólar flexível ele tende a se manter sem que haja mudanças estruturais relevantes, e o dólar ele pode ser fraco, diferentemente do que o Hicks defendia, porque ele é a moeda internacional. E aí, como que a gente pode pensar isso na atualidade? O texto ele é escrito em 2004, mas a gente vê que ao longo desses últimos 20 anos aconteceram eventos aí na economia mundial que levantaram questionamentos sobre o poder do dólar como moeda-chave. Talvez a crise de 2008 sendo uma das mais discutidas, com uma crise que nasce dentro dos Estados Unidos e que é resolvida lá, e que mesmo assim ocorre uma fuga para o dólar, inclusive depois com a crise da zona do euro lá em 2011, com o euro podendo ser muito mais questionado do que o papel do dólar, mas isso é outro assunto. E a gente vê desde o início do século XXI um crescimento da China nos últimos anos cada vez mais. Ao longo da pandemia a gente teve questionamentos, a gente teve a guerra comercial trazida pelo Trump nas últimas eleições que ele venceu, tentando fazer um movimento a princípio mais ou menos contrário do que aconteceu nos anos 70 e 80, de desadensamento das cadeias produtivas, trazendo de volta empresas para gerar empregos de classe média nos Estados Unidos, para combater a China. A gente tem também alguns questionamentos referentes, por exemplo, à guerra da Ucrânia, em que as sanções feitas à Rússia, a princípio, poderiam ter desencadeado uma forma deles buscarem meios de financiamento externo, acordos com os países em volta, com a China principalmente, para poder se financiar. E também até com a retomada dos BRICS no sentido de agregação de novos países ao grupo, com esses países compondo aí uma parcela grande do mercado mundial e que em algum sentido poderiam
tentar uma espécie de acordo para se desvencilhar do uso do dólar também. O que a princípio não parece muito factível, mas é o que eu vou deixar para o debate agora, quando o Frank for falar. Falar sobre um texto que você mesmo escreveu 20 anos atrás, obviamente. Não é a coisa mais fácil. Como vocês notaram, apesar do esforço muito bem feito do João, esse texto é completamente sem noção. Tudo sobre tudo, mais alguma coisa, mais um pouquinho. Mas isso, a meu favor, é culpa do professor Zé Luiz Fiore, da professora Maria Conceição Tavares, daquelas reuniões, daqui, fui em várias delas, que a gente resolvia todos os problemas do mundo, mais alguns ainda saía para salvar o Brasil no dia seguinte. Né? É assim, isso é uma coisa... Assim, sem querer fazer homenagem, nós estamos fazendo, porque de fato a gente vai passar o resto da vida fazendo homenagem a ela. Essa ousadia, essa ambição intelectual, loucura de se posicionar sobre as grandes questões, obviamente pode levar a coisas precipitadas, erradas, etc. Por outro lado, é um antídoto contra a mesmice, modificar a equação 27 do modelo do seu orientador, que nem ele entende direito, que ele já modificou a equação 32 do modelo do orientador dele, etc. Então, assim, de um lado é complicado, mas é muito mais interessante, e por outro lado mais útil, no sentido que você está tentando entender o mundo real, as coisas que existem, etc. A economia política é para usar, certo? Não é para... Então isso obviamente também parte do problema é que, óbvio, que capítulo de livro não tem restrições usuais de tamanho, então na realidade são vários artigos disfarçados de um só. E o que eu vou tentar comentar aqui um pouquinho um pouco na linha que eu já tinha mencionado na outra discussão, um pouco o que eu acho que é importante a gente reter, é importante a gente mudar do que foi falado, e depois falar um pouquinho das questões posteriores a 2004. Acho que primeiríssima coisa por incrível que pareça, o padrão dólar flexível começou em 71, a rigor, hoje está mais claro isso. Trabalho aí da Débora comigo, que vai ser apresentado, foi apresentado aqui em português, mas muito mais legal, vai ser apresentado em inglês por ela semana que vem, no Sumapalooza, em que a gente viu que em 71 a tendência nesse texto, como em quase toda a bibliografia, é falar que os anos 70 era um período meio non-system, como se diz, né? Uma confusão que não tinha um padrão. Não, já era o padrão dólar flexível a partir de 73. E, além disso, de forma absolutamente constrangedora, mas absolutamente correta, o João colocou ali no quadro o grande erro absurdo que tem nesse artigo, que eu não sei como é que passou isso, eu peço desculpa para quem lê, de que em 73 foi o acordo de Smithsonian. Não, o acordo do câmbio não foi em 73, foi em outubro de 71, foi abandonado em 73. Como é que isso passou, não sei, mas quem mandou escrever o artigo tem tanta coisa. Mas, de qualquer maneira, a partir de 73, quando foi abandonado o esforço americano de tentar ajudar os outros países a manter alguma paridade com o dólar,
aí, digamos, o dólar é flexível mesmo, no sentido de que os Estados Unidos não toma nenhuma providência para manter. Ele até incentiva que os outros, se quiserem, façam lá as coisas dele lá, sei lá, serpente monetária europeia, aquelas coisas lá que a Europa faz. Isso é problema de quem tinha problema. Mas o interessante é que ficou claro aí, o trabalho da Débora é importante nisso, que os americanos eram conscientes de que era muito bom para eles e não ia ter grandes problemas passar a abandonar o ouro desde 69 por aí. E a preocupação mais era se ia gerar muita instabilidade para os outros. Ninguém ficou com medo de sair todo mundo correndo para o ouro ou o dólar acabar. Mas isso é importante dizer, porque muita gente boa e gente muito boa, e esse artigo foi escrito um pouco em contraponto, essa gente muito boa, associam o padrão dólar flexível à diplomacia do dólar forte, a ideia dos juros altos nos Estados Unidos atraindo capital para os Estados Unidos, nos anos 80, até o artigo da Conceição segue essa linha, tinha violentos debates sobre isso, e eu falava, mas para que os Estados Unidos vai atrair capital se os Estados Unidos precisam de outras moedas para quê? Se o padrão é dólar? Não. Então é importante entender que o padrão mesmo, e isso está pouco enfatizado até nesse texto, que é a questão da estabilização, eu não devia ter chamado de estabilização do padrão dólar, assim, a estabilização do regime neoliberal, isso é outra coisa. O padrão dólar mesmo foi, inclusive porque o padrão do dólar não tem nada a ver com o neoliberalismo, ele foi instaurado para evitar que os Estados Unidos abandonassem suas políticas keynesianas, para não haver simetria no ajustamento dos outros países que tivessem até que os Estados Unidos não iam ajustar. Isso o Nixon fala com todas as letras, etc. Então um problema é esse. Tá? Então é assim, o padrão dólar é anterior, é mais consciente, mais direto do que as pessoas pensam. Agora eu vou até mais para trás. Isso aí. O motivo pelo qual os americanos não pareciam estar muito preocupados em abandonar o ouro, apesar de toda a discussão, é porque estava muito claro para eles uma coisa que eu não coloquei esse texto meio assim, que eu nunca escrevi assim para as pessoas não acharem eu mais doido que eu sou, é que a economia mundial do pós-guerra já era em dólar. E aí a economia mundial hoje é em dólar. Por isso que eu usei o nome padrão. Todo mundo só usa padrão quando o câmbio é fixo. O padrão dólar fixo parece uma contradição, é uma piada, mas não é de propósito. Vai dizer, não, o padrão é flexível porque, a rigor, não faz muito sentido falar da desvalorização ou valorização do dólar. Ninguém fala que o real se desvalorizou em relação à banana. A gente fala que o preço da banana subiu, né? Se a gente falasse assim, ia ser muito estranho. Agora, eu já achei assim, pô, a tese já é estranha. Se eu expressar do jeito que eu devia, aí me bota no hospício direto. Mas, assim, a rigor, se vocês pensarem a economia mundial como uma economia fechada em dólar, e as taxas de câmbio como parte da precificação dos outros que estão ali, dá para entender as coisas muito melhor. Vira de cabeça para baixo e pensa. Porque, por exemplo, fuga do dólar, só para dar um exemplo, que mencionou no final. Teve uma fuga do dólar do iene. Isso teve um período que o iene valorizou muito, o que não foi nada bom para o Japão, né? Ele está aqui, assim, não tem fuga. Teve fuga para o Brasil, né? No período que o câmbio aqui valorizou muito. Não é fuga de nada, simplesmente mudou, baixou o preço do real em dólar. Fuga para onde? Se a economia mundial é em dólar, não tem como fugir. E já não tinha antes. O ouro foi progressivamente cumprindo o papel de mesmo atrás, de meramente ajudar a definir as taxas de câmbio oficiais. E tanto que depois de um tempo, não me lembro mais a data é para que sabe, eles proibiram, eles restringiram nas operações só entre bancos centrais, deixaram o mercado lá, quem quiser ouro que se vira. Então isso é importante, porque para trás há um excesso de papo de ouro quando se fala de Bretton Woods. O objetivo de Bretton Woods, aí o Hernani está aqui, ele sabe muito bem disso,
era acabar com a Libra. Basicamente, né? Não tinha nada a ver com o resto. Por isso eles foram tão duros com os ingleses, etc. E Keynes saiu lá, tendo que dizer que ele era muito agradecido porque estavam refinanciando as dívidas inglesas, tendo que engolir a desvalorização da Libra, o fim do exclusivo colonial, entre aspas, inglês. Tudo era, desmontar isso era o objetivo. É um livro que o próprio Alain me recomendou, excelente, a Batalha de Bretton Woods, que deixa isso muito claro, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Todo mundo era keynesiano, mas era questão de poder. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar bem diferente do pós-guerra todo, porque já era muito mais nova do que as pessoas pensam. Foi mais deliberado passar para um sistema flexível. E isso muda uma série de coisas que vem depois. Então, por exemplo, se era isso, né, a discussão toda da virada da política monetária americana, do golpe, da passagem para a coisa abertamente liberal, neoliberal nos Estados Unidos, tem um debate enorme sobre se foram motivos internos ou externos que guiaram a política monetária americana. Eu prefiro colocar se foram motivos, vamos dizer, de balanço de pagamento ou motivos de combate à inflação. Externo e interno não é bem o caso. E nesse ponto de vista, uma posição diferente do Beluso, da Constituição, foi combate à inflação, para matar, tirar a inflação do sistema dos países desenvolvidos. A inflação em dólar, e não só nos Estados Unidos, nos commodities, etc. Por que eu digo que isso não é interno, necessariamente? Porque, evidentemente, quando você força todo mundo a ter uma política contracionista, e na época, a política monetária americana forçava exatamente todo mundo. Hoje em dia, como foi quando não é muito mais bem assim. Todo mundo tinha que seguir. Todos os países importantes tinham que seguir. Você gerava uma recessão mundial e matava qualquer coisa que tivesse nos commodities. Então, assim, normalmente, obviamente, se eu fizer uma recessão no Brasil, eu não derrubo o preço dos commodities. Mas a recessão mundial derruba também. Então, por que eu insisto isso? Se a economia mundial em dólar, se os americanos não precisam atrair capital de nada, porque todos os passivos deles são em dólar, se não subir o juro para atrair capital, isso não faz o menor sentido. Que capital? Atrair dólar, e tanto que, obviamente, toda vez que o dólar supostamente se desvaloriza, os passivos externos americanos caem. Porque os americanos têm muitos ativos em outras moedas e todos os passivos são em dólar. Exatamente. Não faz o menor sentido usar o raciocínio com um país normal para análise da balança de pagamento dos Estados Unidos. É ilógico. A pessoa continua fazendo até hoje. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, é uma coisa importante para entender essa distinção. Uma coisa é padrão, outra coisa e nada nos Estados Unidos e Inglaterra. Afinal, na Europa já estava aquele stop go lá que não falou. Aí a historinha do neoliberalismo mesmo, que aconteceu no mundo que tinha padrão dólar flexível, mas também os anos 70 inteiros, que não era bem isso, aconteceu no mundo que já tinha padrão dólar flexível. Então essa associação muito direta da hegemonia do dólar com neoliberalismo, outras coisas, não é muito clara até, e antes. E o período lá já também era em dólar, então assim, o dólar está aí desde da vitória americana e soviética na Segunda Guerra Mundial. Já tá aí. Agora, outra coisa, assim, nessa linha, o problema do Nixon era com, hoje bem mais claro, não era com a União Soviética, China, ele quis ser muito pragmático, negocial. O problema era com os aliados, particularmente os europeus. Os japoneses enchiam menos a paciência, mas os europeus realmente criaram essa onda que influenciou tanto os intelectuais aqui na América Latina de achar que eles eram candidatos à potência ou coisa parecida depois que a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. Isso não faz o menor sentido. Se vocês olharem no Google crise de Suez, vocês vão perceber. Foi uma tentativa meio patética da França de
Inglaterra de resolver, sem combinar com os Estados Unidos, o problema da nacionalização do canal. Nossa, isso aí foi constrangedor a forma que os Estados Unidos e o FMI, inclusive, seguindo os Estados Unidos, falou: não vai ter dólar para importar comida da Inglaterra se não pararem com essa palhaçada. Então isso é em 56, e as pessoas ainda falam das potências europeias em 2000 e ficam surpresos com a Europa se aliar inteiramente os Estados Unidos na guerra da Ucrânia. As pessoas vivem num mundo de negacionismo sobre a derrota europeia, do ponto de vista geopolítico, depois da Segunda Guerra em diante. Realmente não mandam absolutamente nada e são completamente... Tanto que, se vocês olhem na internet o discurso de 71 do Nixon, quando ele apresenta o povo americano, sem anunciar antes para os europeus nem para o FMI. Depois do discurso, aliás, o presidente do FMI estava assistindo na televisão junto com um dos caras do governo americano, o mais humilhante do mundo, uma mudança daquele tamanho, não informou a ninguém, deram um telefonema depois para o Japão. Parece na televisão, que mudou todas as regras, e os aliados não são informados na hora. Depois eles saíram tentando explicar para os aliados depois, para eles não ficarem muito nervosos. Né? Nesse nível de... Mas o Nixon, nesse discurso, ele fala: nós ajudamos os europeus a se recuperarem, nós fizemos certo, nós apoiamos, nós reconstruímos, tudo. Agora eles querem concorrer deslealmente, querem dar palpite, etc. Não. Os Estados Unidos nunca mais, a frase do Nixon, nunca mais ficará na mão de especuladores internacionais. Ele falou isso em 71, realmente. Nunca mais ficou. Ia começar a ficar e não ficou mais. Assim, se as regras são tais que a gente tem que fazer ajustes, porque está ficando deficitário na corrente, a gente tem que levar em conta o que sei lá, o ministro das Finanças da França, da Alemanha acha. Não, eu não quero mais brincar, eu quero manter isso. A gente que apoia eles, a gente que defendeu eles, a gente que salvou eles, etc. Então, é só uma observação aqui sobre essa questão desse mito do atraso econômico americano, é que muitas interpretações, muitas das melhores, que até vão na mesma direção do que a gente está falando aqui, meio que dizem assim: os Estados Unidos de fato estava decadente em termos industriais, mas aí meio forçou a barra com a sua dominância monetária e financeira para se manter hegemônico. Isso não é verdade. A dominância monetária americana, isso vocês veem no dia de discutir o artigo do Medeiros, é baseada na imensa superioridade tecnológica militar americana e ponto. O que aconteceu foi uma reconstrução. Tá? É claro que se você mede a parcela da produção industrial nos Estados Unidos em 1946, do mundo, comparado com o resto do mundo, o resto do mundo está produzindo nada, pode ter uma guerra. Aí chega em 70 e pouco, uau, Alemanha, Japão, todos esses países cresceram, Brasil, cresceram muito mais rápido. Os Estados Unidos já eram, por que cresceram? Cresceram em 2015. Tem uma lista aí nesse texto das coisas que os Estados Unidos faziam, 7 ou 8 coisas, que os Estados Unidos faziam com seus países aliados. Tinha visitas técnicas. Empresas privadas iam para a Europa, lá para a França, para ensinar os franceses a fazer automóvel usando técnica americana. Empresa privada. Iam lá, passavam de graça. Podia ter déficit, podia desvalorizar a Constituição, podia botar tarifa, podia botar controle de capital, podia fazer tudo isso. E é claro que deu certo. No sentido de recuperar, que era o objetivo. E aí, óbvio, mas por outro lado é natural que as pessoas desses países começaram a querer dar mais palpite, falar em coisa multilateral. Eu falei, não, essa parte aí, recuperar tudo bem, isso. Não. Então, aí, vamos para a coisa dos anos 80, a discussão depois da virada do Reagan, etc., sem dúvida, aí sim é uma coisa neoliberal nos Estados Unidos, uma história conhecida. E a única questão que eu acho que tem que repensar nisso é o seguinte: a despeito das intenções do presidente Reagan, a literatura inteira, inclusive esse artigo, superestima demais o papel dos Estados Unidos
na vitória da Guerra Fria. É claro que estrategicamente explorar a divisão entre a China e a União Soviética, se for olhar do ponto de vista histórico, assim, foi muito importante. Mas os fatores internos, os problemas nos países socialistas em geral, na União Soviética em particular, predominantemente as causas que levaram ao colapso da União Soviética. O papel americano foi fazer pressão, mas poxa, o Hitler fez muito mais pressão e não acabou com a União Soviética. Então, assim, a União Soviética está acostumada a levar pressão. O problema está ligado, tem uma longa pesquisa aí, eu só aprendi isso graças ao Mamazaki, que foi meu orientador e fui orientador dele, mas ele foi meu orientador nesse tema. A tese de doutorado dele eu orientei, mas ele, dissertação de mestrado sobre a União Soviética, eu não sabia nada a respeito, então foi uma orientação meio de cabeça para baixo. Hoje eu combato muito o nosso ocidentalismo metodológico ao discutir o período da Guerra Fria, coisa que aconteceu na China e maoísta, particularmente na União Soviética, foram centrais para o enfraquecimento. Era uma guerra, tinha os dois lados, do lado de lá a gente meio só reage, na literatura, inclusive nesse artigo, só reage ao que os americanos fazem. Não é bem assim. A maior prova que não é bem assim é que a União Soviética, quando acabou, foi a maior surpresa. Ninguém sabia. Você está batendo, o cara cai e você não fica surpreso. Você está batendo, ele está reagindo, de repente ele implode e você fica surpreso. Ninguém previu, ninguém entendeu direito, foi uma confusão. E isso aí é uma coisa que está meio mal, né? Eu tenho tentado remediar um pouco isso. Eu orientei a tese do Miguel, excelente, sobre o crescimento na China maoísta, esse trabalho comum aí. Em breve deve sair finalmente os artigos baseados naquilo, mas é um ponto importante para preciso entender que a Guerra Fria tinha dois lados, não tinha um lado só. E até para entender esse negócio de Estado desenvolvimentista, essas coisas que o pessoal aqui gosta. Isso, se você não entende como é que era o sistema de planejamento central, a ideia de produção de valor de uso, então você vai tentar implantar tecnicamente a base da segunda revolução industrial a velocidades assustadoras, planejando tudo encadeado, etc. Achar que a economia do desenvolvimento vem do Keynes, não tem nada a ver com isso. Você não entende também a mecânica do Estado desenvolvimentista. Então isso é uma linha que, mesmo quem não tem o menor interesse sobre o socialismo, mas tem interesse em saber o que aconteceu com o desenvolvimento, entender o que houve nesse período, tem que estar de olho, entendeu? Porque é muito subestimado. Então a outra questão aí, finalmente andando mais um pouquinho, é que a prova de que de forma alguma a posição do dólar dependia do dólar estar valorizado numa suposta diplomacia do dólar forte, foram os 10 anos de desvalorização do dólar que se seguiram de 85 a 95, que o João mencionou, e depois de 2000 e pouco até 2000, de novo, já saindo um pouco do período se o negócio dependia para cima, na hora que o dólar desvalorizasse, supostamente ia ter fuga do dólar, etc., que, como você mesmo mencionou, só atrapalhou quem recebeu de quem, tipo o Japão, particularmente. Etc. Então, o ponto central dessa parte do dólar é não esquecer que a economia mundial está em dólar. E ela já é em dólar desde no mínimo de 73, e não tem problema nenhum. Então, a tal soft landing do dólar nesse período foi evidência disso. E o reconhecimento disso que levou a coordenação meio, os americanos chamam de coordenação, do Japão do lucro, não é coordenação, você diz o que vai acontecer e convida os seus aliados a ir junto com você, se não for vai ter problema. Então, coordenação meio diferente, não é tipo tinha nos anos 60, pelo menos, tinha uma discussão sobre o que a gente vai fazer. Não, é decidido o que a gente vai fazer e vocês são chamados a ajudar a implementar para não criar problema para vocês. Esse sistema de coordenação que vale até hoje é o jeito americano de pensar em coordenação, mas é porque o sistema é muito assimétrico mesmo, vocês não vão comparar, não vai acontecer nada. E essas sequência de eventos depois
Você citou, teve um ataque nas torres, teve a crise de 2008, tudo que acontece, e em vez de fugir do dólar, não foge do dólar, porque, claro, se a economia mundial é em dólar, você foge para coisa que tem mais liquidez. Tanto que, no livro de 2008, que ninguém leu, no meu artigo, eu menciono, no rodapé, o número de pessoas ilustres, ortodoxas e heterodoxas, 30, que diziam mesmo em 2007, 2008, que agora sim o dólar vai acabar. Que vai do Celso Furtado até sei lá quem, assim, era todo mundo. E obviamente depois de 2008, pelo menos no meu consolo, eu ganhei por WO. Ninguém falou que estava errado e ninguém mais fala sobre besteira que o dólar vai acabar. Pararam de falar. Assim, eu nunca vi alguém dizer, tinha razão. Não, é assim, o dólar é mais ou menos. Mas você não disse que semana que vem explodir. A crise de 2008 ia ser uma coisa curiosa, pelo que as pessoas diziam, ia ter uma crise do dólar e uma explosão de preços dos commodities. Obviamente. Mas isso, vocês olharam o artigo lá de 2008, que ninguém leu, vocês vão ver as barbaridades que as pessoas ainda em 2008 falavam. Agora, já que eu estou tirando essa onda que eu acertei, eu queria só fazer umas observações finais sobre onde eu errei totalmente. E, particularmente, tem a ver com a discussão depois. Nessa discussão, tem uma sessão irônica ali que chamava Minsky contra os Minskianos, que dizia o seguinte, basicamente, o Minsky escreveu um livro de artigos que chama Can It Happen Again? E isso seria a Grande Depressão. Pode acontecer de novo uma crise. E o Minsky dizia, não, de jeito nenhum. Porque tem o Big Government, os Estados Unidos faz política cíclica, tem cash flow, as empresas sobrevivem, tem receita para sobreviver, que o governo deixa, na hora da crise o governo gasta mais, deixa a arrecadação cair, sabe? E tem o lado mais importante, que é o emprestador de uma instância, e portanto não vai acontecer. Só que o artigo de 2004, em 2008, no meu artigo de 2008, que foi escrito provavelmente ficou pronto mais ou menos em julho, não tinha acontecido ainda, a bolha já estava estourando, já tinha crise, mas estava aí, como mais uma bolha que estourou, mais uma festa. Mas o trágico 15 de setembro de 2008, 15 de setembro sempre um dia atrás, 61 foi muito pior, não tinha acontecido. Explica a falta de sucesso desse livro de 2008. Mas o que houve? Aí eu queria deixar só uma pergunta. Primeiro, se a gente olha de lá para cá, você não acha que a crise de 2008 foi meio super valorizada, não? Em termos de consequência de longo prazo? Por quê? O que houve de tão terrível depois? Você lê as coisas logo depois, o mundo, a nova depressão, vai explodir tudo. Eu não diria que, eu não ia tão longe dizer que foi uma marolinha, uma homenagem ao nosso presidente, mas não teve as implicações que teve, né? Mas parecia uma coisa do outro mundo na época. E eu até me lembro que várias apresentações que eu fiz depois, assim, muita gente, menos eu, previu que ia ter uma crise grave em 2008. O slide se me dá, mas não a crise que de fato houve, porque todo mundo prevê crise o tempo todo. E poucas crises acontecem, isso que acontece nunca são crises. Mas aí eu acho que tem uma questão muito importante, que é o seguinte, se o Bernanke não tivesse deixado falir o Lehman Brothers, a crise teria sido tão grave. É claro, a bolha ia estourar de qualquer jeito, ok? Ia ter repercussões, ok? Mas aquele nível de destruição de preço de ativos, etc. A confusão que deu, a bagunça, se esse ponto não tivesse acontecido, seria a crise tão diferente das outras que foram facilmente manejáveis, etc.
É uma boa pergunta. Eu acho que não. Obviamente quem acha que não, que a financiarização vai explodir tudo, não vai gostar dessa observação. Mas assim, o Bernanke dizia que ele, que é um caso muito estranho, é uma pessoa que aliás ganhou o prêmio Nobel e virou economista paulista-americano, porque na área acadêmica ele via dizendo que você tem que dar um jeito na hora da crise de evitar a deflação, negativos, de preço, de qualquer jeito, fazer o que for necessário. Mas, como o prêmio Nobel é uma coisa estranha, na hora que ele estava lá, ele não fez e ganhou o prêmio Nobel mesmo assim. Mas isso é uma comissão, o prêmio Nobel de Economia é estranho mesmo. Você ganha o prêmio por não ter feito o que você mesmo dizia que tinha que fazer e o motivo pelo qual você estava lá. Mas assim, ele disse, jura até hoje, que era ilegal ele fazer alguma coisa. Existe um livro inteiro, acho que é do... não vou lembrar de quem, tentando mostrar que podia ter feito isso. Mas de qualquer maneira, o problema que substantivo, independente dessa questão, é o seguinte: a desregulamentação financeira avançou tanto que, de fato, ser emprestador, de última instância, ou pelo menos fazedor de mercado, market maker, segurar preço de ativo, alguma coisa, teve que ser muito expandido. A ideia de que basta salvar os bancos no sentido tradicional de banco, hoje em dia não faz o menor sentido, obviamente. Nessa crise aí da pandemia, o Fed jogou dinheiro para tudo e todos, comprou qualquer coisa, quantitative easing, tem que fazer, porque ou você regula tudo, e aí você só precisa ajudar os bancos, ou você deixa essa bagunça e todo mundo é bem banco, igual você tem que ajudar todo mundo, certo? Isso é uma coisa que mudou radicalmente. Então, legal, o problema foi que ficou obsoleta a visão tradicional do que é o Big Bank. Ele não pode só emprestar para o banco comercial dentro do seguro tradicional. Isso não é uma gota d'água atualmente, né? Então isso é uma coisa muito importante que explica como foi possível acontecer uma crise tão grave, que aí ficou esse debate, se banco de investimento lembre-se que no dia seguinte uma seguradora que não tinha nada a ver foi salva, se rasgou, esses pudores não duraram mais de 24 horas. Mas de qualquer maneira é uma questão muito importante, que isso é mal discutido na literatura, porque a gente tem essa visão antiga de emprestador de última instância e o equivalente moral disso no novo mundo é garantidor de preço de ativo. Tem muito banco que não é banco, tem muita coisa por título, não por empréstimo. O mesmo papel hoje é cumprido de outras coisas. Então isso é outra coisa central. Agora, do que houve mais recentemente, existe dados que mostram que o que está havendo agora é uma tendência cada vez maior. Outra coisa, só para mencionar problemas, esse texto, o João passou muito por alto por isso, porque tinha mil coisas, ele segue muito uma discussão comum entre os grafianos, do papel distributivo da taxa de juros, etc., de que não haveria um conflito entre juros e lucros, até porque a taxa de juros seria o piso para as taxas, a taxa de juros é o piso para as taxas de lucro das empresas, etc. E a eutanásia do rentista, que as taxas de juros caíram dramaticamente durante décadas, não só nos Estados Unidos, mas no desenvolvimento, e ao contrário do que o Keynes ou o Pidente ou o neoclássico, todo mundo, aliás, é um problema da teoria econômica em geral. A forma que a taxa de juros é determinada e a taxa de lucro é determinada muda, mas a relação que os dois meio que tem que andar meio junto a longo prazo é comum a todas as teorias. Alguma coisa estranha, do ponto de vista desse tipo de teoria, aconteceu. E isso é uma coisa que tem que ser mais explorada. Tem um pouquinho disso na tese do Paulo Castilho, tem muito disso na tese do Capital de Rogers. Mas a questão, certo? A questão não está fechada, mas tanto neoclássico quanto existe um problemão nessa parte, uma linha de pesquisa muito importante que a gente tem que olhar. No Brasil aconteceu, o juro foi lá para baixo, não aconteceu nada com o salário, nem com os preços não baixaram. Então isso ao mesmo tempo, tal paradoxo de como é o nome? Gibson?
alguma relação entre preços e positiva entre preços e juros, ainda é observável na maior parte dos países. Então é uma questão bem complicada. Isso aí, assim, eu estava muito errado, mas está muita gente errada comigo. É um assunto que a gente tem que explorar mais. Alguns autores seguem, estão falando que tem que incorporar medidas mais amplas do custo de oportunidade de capital, papel da bolsa, etc. Tem várias coisas, vários caminhos possíveis, mas de qualquer maneira é um assunto muito importante, sabe? Não é um detalhe. Para entender a inflação, para entender a distribuição, para entender todas essas coisas. Agora, finalmente, as coisas mais para cá sobre o dólar mesmo, as pessoas falam da China e agora das moedas dos BRICS, do ouro, a abobrinha se fala periodicamente. Olhando os dados, pouco tempo o Atlantic Council lançou uma estranha publicação online que chama The Global Dollar Dominance Monitor, que tem muitos dados sobre a dominância do dólar. E é muito curioso, porque houve um grande aumento, obviamente, da internacionalização do yuan, como é inevitável, o país cresce muito, o comércio cresce muito, o investimento cresce muito, é sempre. Só que não houve diminuição do dólar, isso aqui é estranho. Então parece uma coisa estranha, parece que as pessoas vão falar, o dólar continua, mostra o dado do dólar e diz assim, então não houve nada. Aí o pessoal diz, agora é a China mostra a China crescendo, e você diz, ué, está errado? Não. Os outros é que diminuíram. Então, o fato estudado marcante é que o que houve em geral, o que tem acontecido é uma redução da importância das outras, euro para falar, mas várias outras. E a moeda chinesa está ocupando esse espaço, não estatisticamente esse espaço está ocupando. Então tomem cuidado, vocês veem essas coisas sobre a China, não é que é mentira, sabe? É que você tem que ver se está ganhando parcela, alguém está perdendo, mas quem está perdendo? A mesma coisa, acho que a gente já tinha discutido um pouco isso com o João outro dia, é a questão da demanda, sabe? Porque ficou uma das coisas que mais se discutiu depois desse período aí, chamado Tratado Norte-Americano, era da moderação, aí teve a crise, aí a moda foi a tal da estagnação secular. Os caras, logo antes da crise da pandemia, discutindo por que a recuperação da crise da pandemia foi lenta, porque os países ricos estão crescendo pouco, etc, etc. Ok, obviamente, o papel central aí, eu acho que tem a ver com as políticas fiscais, mas independente da interpretação, que por exemplo, as pessoas em geral não se atinam que Obama, embora ele tenha feito um pacote contra a crise, depois do governo dele a expansão do gasto foi muito limitada, e isso mais do que explica o baixo crescimento americano, sem inventar nenhuma coisa. Então, nós andamos mais parecido com os países europeus do que parece, num sentido mais longo prazo. Porém, isso é só os países centrais antigos. A taxa de crescimento da economia mundial não significativamente. Novamente, o que houve? Então, ao mesmo tempo que você tem esse papo de estagnação secular, então parece um mundo estagnado, você tem, sei lá, China, Índia, países em desenvolvimento, crescendo muito, etc. E sim, mas novamente, os Estados Unidos perdeu muito pouca parcela, relativamente. Cresceu menos, mas não tão menos. Os outros países ocidentais, ou países ricos antigos, é que perderam cada vez mais, e isso foi ocupado por China, Índia, outras coisas. Então, assim, tomem cuidado com essa ideia do mundo multipolar, porque o mundo está ficando bipolar. Como diz o mineiro, o G2 cada vez mais, especialmente depois daqueles episódios que você falou, começaram lá no Trump, mas não só o Trump, o Biden só aumentou, de começar a meio separar, né, meio desfazer um pouco a integração e fazer um friendshoring, ou fazer dentro de casa, ou só os aliados, todas essas mudanças que estão tendo na estrutura do comércio mundial. O que está havendo, e obviamente foi
A mesma coisa acontecendo na área energética, depois que o Putin fez aquela maluquice lá, botar o pezinho na Ucrânia, caiu na maior casca de banana geopolítica da história. Boa sorte para ele, que agora, energeticamente, a Rússia está aos pouquinhos saindo. O Brasil muito beneficiado por isso. Esse desfazimento está gerando dois polos, um sob liderança americana, outro sob liderança chinesa, não 3 ou 4 ou 5. Olha, BRICS, África do Sul, B, Brasil, F, o Brasil está estagnado, não. África do Sul, infelizmente, não vai para lugar nenhum. Rússia, bom, pulou fora. Sobrou Índia, ok, mas ainda está muito atrás da China. E a China. Então, no máximo, o BRICS é sim. O resto não tem, está parado, não vai para lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, há uma confusão aí grande que é comum nessa área, de torcida e não análise, não olhar as coisas como são como você queria que fosse, etc. Eu acho que isso, olhando para frente nessa linha, então, o que a gente tem que entender é esse mundo do G2 aí, que está se configurando cada vez mais rápido. E mais rápido até do que a China gostaria. Isso não é um grande plano da China. Uma série de coisas precipitaram o desconvite mais agressivo. Todos os países convidados ao desenvolvimento foram desconvidados há muito pouco. A China foi uma convidada, vamos dizer, menos educada, porque em vez de simplesmente depois virar um aliado subordinado que só tentava fazer produto barato, nem sequer tentava fazer um complexo industrial militar alternativo americano, e aí mudava, fazer reformas liberais, etc. Ela resolveu, não, eu vou fazer meu crescimento para dentro, vou criar minha cadeia na Ásia, vou desenvolver toda e fazer um complexo industrial militar chinês. Tchau, obrigado. E obviamente acendeu a luz vermelha e falou, vamos parar. Só que a China foi muito beneficiada fazendo dólar, no mundo do dólar, né? E não quer pular fora, está pulando fora onde é forçada, na margem, reclamando, dizendo calma gente, olha a coisa multipolar, olha o mundo. E não assim um plano imperial dominar o mundo, até porque eles têm trilhões de dólares de reserva, para que jogar fora isso? Não faz sentido. A China, que foi a maior beneficiada desse mundo do dólar, querer destruir o dólar, mas ela está tendo que criar essa coisa alternativa, porque os Estados Unidos já estavam numa linha mais agressiva e o companheiro Putin jogou um abacaxi para eles também. Ao cair na casca de banana, meio deu uma desculpa para os Estados Unidos acelerarem esse processo. Essa reconfiguração, então, não é que os Estados Unidos quer dominar, a China quer dominar, não. A China queria que não enchessem o saco dela, dados os objetivos estratégicos dela, que é o Império do Centro, não quer saber de ter colônia na África, base na América Latina, não quer saber nada disso. Mas também não quer ser excluída, levar sanção, levar problema, etc. Então, acho que o desafio até para o grupo, que eu acho que é importante dessas coisas muito mais pensar para frente, é isso, o padrão dólar ainda existe, a internacionalização está avançando, sim, por enquanto muito à custa dos outros, mas ela vai acabar avançando provavelmente mais contra a vontade, na minha opinião, da China, sabe? Não é uma coisa assim, ai que bom, que ótimo, está ficando difícil dada a extensão do quanto o sistema que foi mega favorável para eles está sendo sabotado. Então, só resumindo a questão do mundo, hoje eu acho que é o G2. E, por outro lado, o que aconteceu foi esse processo descrito histórico, a partir dos anos 80, nos países desenvolvidos, do conflito, da resolução, ou pelo menos grande moderação do conflito a favor do capital contra o trabalho dos países desenvolvidos, que envolveu austeridade, baixo crescimento, tudo que a gente conhece. Do ponto de vista de classe, deu mega certo.
muito sério. Porém, do ponto de vista geopolítico, no momento tem uma contradição. Porque o mesmo baixo crescimento que garante o enfraquecimento da esquerda em todos os países aí, e a austeridade, a financiarização, tudo que vocês quiserem, esqueceram de combinar com os chineses, com os indianos e com os outros. Então você tem uma contradição entre um conjunto de coisas que por motivos kalikianos leva a não querer crescer demais, legal na grande moderação, crescer um pouquinho para os trabalhadores lá embaixo, para não dar confusão. Mas, por outro lado, saiu correndo, a China e outros países desenvolvimentos da Ásia estão se animando com isso e começa a perder a graça, certo? Porque as duas coisas são importantes. Os países da Ásia estão muito longe de ter os problemas de forte poder de barganha dos trabalhadores que levaram ao impasse tipo que tem na Europa até hoje. Muito longe. Tem um exército, reserva enorme, tem várias outras coisas mais atrasadas. Então não vai ser tão cedo que isso. A Indonésia, a Índia, sequer aí a China, características de jogar para dentro o conflito dentro do partido, etc., sabe administrar isso super bem. Agora, os presidencialistas não, qualquer expansãozinho começa não pode, tem que cortar. Etc. Então, como é que resolve isso? Não é verdade, mas eu acho que esse é o grande problema desse mundo G2 aí, que a gente está vivendo, a contradição entre nos países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos, entre o que é bom para a classe proprietária lá em geral e o risco de ficar para trás, como a Inglaterra acabou ficando para trás dos Estados Unidos, sem guerra nem nada, você vai ficar para trás porque você fica parado, o outro vai indo, uma hora por gravidade. O outro polo do G2 vai vencer. Então, ou você acelera o crescimento nos países capitalistas velhos e dominantes, ou você desacelera na China. E por isso essa torcida, sabotagem e mega torcida de que a China está em crise, vai ter que entrar em crise, vai ter que explodir, vai ter que acabar, vai ter que as pessoas, você vê todo santo dia no Economist, na mídia, que uma coisa sem pé na cabeça. Então é isso, desculpa, falei demais, mas a culpa é do meu texto, que é tudo sobre tudo.